Se ele vir para cá que tem um assunto que tem do interesse dele, por favor. Obrigado, presidente D'Ambrosio, retornando aí a nossa troca do grande expediente. Mas eu quero falar de um tema que acho que hoje o tema da educação ele é o que, de alguma forma, né, atravessou várias das falas aqui. E o tema da educação que eu quero abordar, ele está coroado por um projeto de lei que nós estamos protocolando hoje e que já foi abordado nessa casa, que trata do contraturno escolar. Acabava de falar com a vereadora Gladys, ela me dizia, pois é, a gente não consegue sequer atender as vagas de obrigação, quiçá o contraturno. Então, de forma didática e pedagógica, vamos tentar explicar e diferenciar o que é contraturno de tempo integral e qual é o objetivo desse nosso projeto de lei, né? Bom, pela educação formal brasileira, de todas as legislações, em especial a LDB, nós temos os municípios, os estados têm a obrigatoriedade da oferta das vagas a partir dos 4 anos. Então, a partir dos 4 anos, todos os pais têm a obrigação de matriculá-los, esses alunos, em escolas regulares, que no nosso caso nós temos, na imensa maioria, apenas escolas de turno parcial. Então, vamos lá, né? A obrigatoriedade começa a partir dos 4 e 5 são escolas de educação infantil. Caxias, nós temos uma peculiaridade, que nós ofertamos 4 e 5 anos em escolas de ensino fundamental, que são autorizadas pelo Conselho Municipal de Educação a ofertar esses 2 anos da educação infantil. Bom, a partir dos 6 completados em 31 de março, ou escola de ensino fundamental ou pública municipal ou estadual. E aí todo o problema de vagas que nós conhecemos, né? Eventualmente sobram vagas em algum lado, faltam em outros bairros, mas nesse caso nós não temos escolas de tempo integral. E o que seria uma escola de tempo integral? O Mansueto tem isso, né? Lá no Mansueto é uma escola de turno integral. Então eu matriculo meu filho e essa matrícula, ela garante que meu filho vá para a escola das 7h30 até as 17h40. E ele tem um currículo diferenciado. Isso é importante. Tem pessoas que acham que o turno integral é que esse aluno vai ter, no turno da manhã, 5 componentes curriculares e no turno da tarde, 5 componentes curriculares. Errado. Porque aí nós vamos matar as crianças, né? Pense em uma criança um adolescente, pré-adolescente, no 6º ano, ter 10 aulas de língua portuguesa na semana. Não é isso. Então, o currículo dessa escola de tempo integral, ela é diferenciada, ele vai ter atividades desportivas, culturais, até para não ficar muito maçante. Então, tempo integral, nós temos o Mansueto, e vocês devem lembrar a época do prefeito Alceu, que ele criou a escola Leonel Brizola, que teve sede lá na UX durante algum tempo, com tempo integral. E agora tem todo um projeto para a escola Leonel Brizola tem sua sede numa escola estadual, a Ivanir Marchioro, e a construção dessa nova escola. Penso, vereador Bressan, que uma luta, uma de tantas que nós temos na educação, é retomar a discussão da escola de tempo integral. Eu penso que populacionalmente nós recebemos ainda muitos imigrantes, mas no médio prazo a curva vai começar a decair. Nós precisaríamos de estudos mais aprofundados para saber quando vão sobrar vagas na rede fundamental. 15 anos, talvez, é um tempo ainda longo. Mas, concomitante a isso, nós precisamos retornar à discussão de tempo integral. Se a gente fala de vulnerabilidade, se a gente fala de ter que ampliar o serviço de fortalecimento de vínculo da FAS, se nós tivéssemos escolas de tempo integral, isso não seria necessário, porque a gurizada estaria na escola. É claro que para isso, né, nós precisamos dobrar. Uma escola de tempo integral é uma escola que de manhã e tarde ela atende apenas alunos de um turno, vamos pensar assim, né? Diminui pela metade o número de vagas dessa escola, mas a gente ganha socialmente, porque a gurizada está na escola. Então eu só quis fazer esse apanhado para diferenciar. O que é contraturno? Vamos discutir aqui o que é contraturno. Não confundam. Na FAS,
no SUAS, no serviço de assistência social, nós temos todas aquelas entidades de serviço de fortalecimento de vínculo. Isso tem previsão e tipificação na assistência social, são atendidos, tem serviço para isso, isso é uma coisa. Tem legislação específica e conselho que regula isso. Bom, contraturno são atividades de educação que hoje a rede privada oferta e que nós não temos, vereador líder do governo, vereador Lucas Dil, nenhuma legislação. Eu conversava com as gurias que são presidentes do Simpré. Vocês sabem qual é a burocracia para abrir uma escola de educação infantil? Conversem com uma proprietária de escola. E essa burocracia e necessidade se justifica. Até porque é uma escola, né, gente? Vai receber crianças do berçário, né, do maternal, da pré-escola. Enfim, a riqueza maior de um pai e de uma mãe está ali. Eu estou com o meu pequeno, com o Miguel, que está numa escola de educação infantil agora. Toda manhã a gente vai lá, entrega o nosso tesouro e à tarde a gente busca. Por isso que se justifica no momento oportuno já lhe concedo. Eu vou pedir uma declaração de líder, já que o tema é amplo e importante. Então, eu quero dizer que na rede privada de uma escola de educação infantil, nós temos um conselho, as proprietárias têm todo um regramento, nós temos problemas de morosidade no serviço público para concessão dos alvarás, né, da vigilância sanitária. Eu lembro na época da pandemia que eu fui presidente do conselho, quase apanhei, brincando aqui, né, das reclamações da demora que tinha da Avisa ir lá e fazer a visita e dar o atestado de vigilância sanitária. Há toda uma burocracia, temos legislação no Conselho Municipal da Educação, parecer 31 e a resolução também, que tratam de como é que uma escola de educação infantil ela precisa ser credenciada, supervisionada, pode sofrer penalidade. Agora eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, uma pessoa hoje que abre um espaço de psicomotricidade, é uma atividade de contraturno. Eu boto meu filho lá e essa escola da rede privada, esse espaço de psicomotricidade aqui, que hipoteticamente eu estou falando, não tem nenhuma fiscalização. Porque não está na educação, no Conselho de Educação, no Sistema de Educação, não está na assistência social, no conselho específico, simplesmente o que vai ter é um alvará aqui com a prefeitura, vai pagar o imposto, mas eu boto meu filho lá e não tem nenhuma fiscalização sobre o que é contraturno. Então, na legislação, na lei, né, no PL que nós estamos propondo, a gente tá definindo como contraturno, né? Todas as atividades recreativas, esportivas, assistenciais, de lazer, educativas complementares, como reforço escolar, que visam a ampliação de tempos, espaço, oportunidades de aprendizagem, como a oferta de atendimento de turno pela manhã ou pela tarde, obrigatoriamente no turno inverso da escolarização obrigatória, este oferecido em instituições educacionais vinculadas ao respectivo sistema de ensino. Isso já acontece. O que eu mais me deparo nas redes sociais é o seguinte: reforço escolar em vários bairros da cidade. E daí as proprietárias de escolinha me dizem: tá, Lucas, e o que vocês vão fazer? Porque eu lá na minha escola eu preciso da nutricionista, da merendeira, tem a Avisa que vem lá fiscalizar, tem o Conselho da Educação e aqui do lado tem uma escola de contraturno com um nome que pode ser o nome que a gente imaginar, pode ser de reforço escolar, de psicomotricidade, de tecnomídia, sei lá, e não tem fiscalização nenhuma. Vejam o risco, vereadora Tatiane Frisso. Daqui a pouco pode ocorrer um sinistro por falta de legislação, para começar, porque primeiro nós temos que dizer o que é contraturno. Quem é que vai fiscalizar? É a educação? Eu acho aqui que está dentro do bojo da educação. Educação não formal, nesse caso, né? Não é uma escola, mas é um espaço que vai trabalhar com educação ou com esporte. Aliás, ainda com recreação. No momento oportuno, uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue a declaração do líder. Vocês pensem o seguinte: hoje, quando a gente vai passear no shopping, agora o José Arthur, o meu maior, não pede mais. Mas eu cansava de ir no São Pelegrino ou no Iguatemi,
e deixar ele num daqueles espaços de brincadeiras, né? Que tu paga um valor, e temos vários na cidade, e retira a criança posteriormente. Volto a dizer, há uma legislação do ponto de vista da Receita Municipal, da tributação de impostos, mas falta uma regulamentação e uma fiscalização desses espaços, que também podem ser contraturnos. Nas férias, vocês devem lembrar, o senhor que tem netos, vereador Cadori, que esses espaços abrem escola de férias, né? Quando as escolas não estão funcionando. Daí o pai deixa lá às 8 da manhã e pega às 6 da tarde. Mas como assim? Tem pedagogo, enfim, tem nutricionista. Então, é um tema complexo. O objetivo aqui é criar uma legislação específica dizendo, né, qual é a idade. Nós entendemos aqui que a idade para contraturno é até os 12 anos, depois nós vamos ter profissionalização, tem outros programas que podem dar conta, o Senac estava aqui hoje, né, então a gurizada que tem a idade para estar no jovem aprendiz, de manhã ou à tarde, está na escola de ensino médio e no contraturno está num programa de jovem aprendiz. Agora, urgentemente, nós precisamos regulamentar. Os órgãos do município precisam fiscalizar na medida que essas instituições estão recebendo as nossas crianças, que em muitos casos são mais baratos que as escolas de educação infantil. E por que é mais barato uma escola de contraturno que uma escola de educação infantil? Porque não tem nenhuma ou muito pouca obrigação. Não vai ter que pagar um fono, não vai ter que pagar uma nutricionista, não vai ter que pagar um coordenador. Não. E isso é um problema, porque daqui a pouco vai ocorrer um sinistro, são muitas dessas instituições. Então, o preâmbulo era esse, vai passar pelas comissões. Eu sei que há um grupo intersecretarias aí do município discutindo o contraturno. Eu quis explicar isso aos colegas edis para a gente diferenciar contraturno de tempo integral e dizer que precisamos urgentemente de legislação, né, de fiscalização para essas entidades, porque do contrário nós vamos ter, as escolas de educação infantil da rede privada vão ter cada vez mais dificuldade de existir, já que há legislação específica para essas e do contraturno não. Seu à parte, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, vereador Lucas. É um tema muito importante esse que o senhor trouxe. E eu só queria contribuir quando que o senhor disse a dificuldade que tem de abrir uma escolinha infantil. Eu sei se os nobres pares aqui sabem, se lembram, né, que no início do meu mandato, eu apresentei na tribuna uma família de Fazenda Souza que colocou à disposição uma casa para que seja transformada numa escolinha infantil gratuitamente, sem cobrar aluguel, né, para o município. E mesmo assim, eu não estou culpando aqui o executivo, mas eu estou culpando a burocracia que existe, né, que até o presente momento nem para licitação ainda foi. Então a gente vê quanta dificuldade que tem para a gente conseguir abrir uma escolinha infantil, sabendo que nesse caso não tem que construir a escolinha, não tem que comprar terreno, não tem que, enfim, toda essa primeira parte, ali tem a casa pronta, no local correto, gratuitamente, sem cobrar nenhum aluguel para a prefeitura, e já fazem 2 anos. E ainda não foi para licitação. Agora, a secretária até me deu uma animada, ela me disse que parece que agora já está indo para a licitação. Mas, enfim, só para contribuir, né, o quanto é difícil, e isso, volto a dizer, não, muitas vezes não é culpa do executivo, mas da burocracia que existe para a gente conseguir chegar lá. Tem que ter a permissão de 200 pessoas, e para colocar essas 200, todas elas de acordo, é quase impossível. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. De fato, né, tem alguns setores aí que precisam agilizar o seu trabalho, o trabalho, né? Eu digo que lá no Conselho nós temos, o Caxias é um dos sistemas de educação mais organizados do estado do Rio Grande do Sul. E para o senhor saber,
nós temos uma cidade maior que Caxias, no nosso estado, e que grande parte, e que tem um número bem elevado de escolas de educação infantil que não são autorizadas pelo Conselho. Ou seja, simplesmente abriu a escola lá. Pode não ter pedagogo, pode não ter... Então, assim, às vezes, eu acho que as pessoas não entendem, né? E criticam o Conselho pela morosidade, e eu que tive lá, as gurias, as assessoras são muito competentes, e há de se ter um olhar muito criterioso. E se emperrava em vários momentos, eu lembro de quando eu estava, acho que mudou agora, né? De questões aqui específicas, por exemplo, na vigilância sanitária. Porque no setor da Visa, eram 2 ou 3 profissionais para fazer a supervisão, o credenciamento de toda a educação infantil e mais todas as áreas. Então, teriam que ter mais profissionais lá na vigilância sanitária, porque é humanamente impossível com todas as escolas que nós temos. Mas fica essa... Então, eu, no momento oportuno, conto com os colegas para a gente voltar a discutir esse projeto de lei do contraturno. Talvez alguns setores da nossa sociedade vão se sentir incomodados, eu não tenho problema com isso, mas o que eu quero com esse projeto de lei é que as nossas crianças, numa escola de contraturno, seja de reforço escolar, de caráter desportivo, recreativo, elas tenham a segurança necessária e a fiscalização pelo poder público. Porque nós não podemos logo aí na frente correr algum risco, alguma criança ter algum sinistro, porque nós não temos legislação específica. E por fim eu vou antecipar. Eu pensei muito desde que entrei nessa casa, e vou também fazer um projeto de lei de um tema que é bastante polêmico. Cidades aprovaram, cidades não aprovaram. Cidades aprovaram e o Ministério Público interviu impedindo a lei, outras o contrário, que é a educação infantil noturna. Caxias do Sul é uma metrópole, nós temos muitas mães e pais que trabalham nesse segundo turno. Vamos pensar alguém que entra no turno da tarde, vai até a noite, ou que estuda. Lembrando, escola de educação infantil não é espaço de criança, ela é um espaço pedagógico e de cuidado. Agora eu pergunto, para essa mãe que trabalha na informalidade tarde e noite, o que ela faz? Ela até consegue o meio turno, né, na escola de educação infantil. E o que ela faz com a criança à noite? Então, São Paulo, por exemplo, é o município de São Paulo está discutindo isso, e nós, em Caxias, precisamos discutir, tanto na rede privada como na pública. E aqui não é, volto a dizer, não é um lugar para a criança dormir, para o pai fazer festa e deixar lá a criança. Não. É que a criança tenha garantido a sua segurança, o espaço pedagógico, e que nós encontramos formas dessa cidade que é tão pujante e grande, de que essas mães que trabalham à noite tenham as crianças, desde o berçário até a pré-escola, tenham um espaço pedagógico e adequado para ficar. Eu sei que tem pano para manga nessa discussão. Eu aqui, como professor, como doutor em educação, tive a máxima vênia de trazer esse tema para a baila, mas estou trazendo isso, provavelmente nós vamos transformá-lo num projeto de lei, que vai ter discussão pela frente, mas a nossa cidade precisa se adequar. Eu converso com muitas mães, por exemplo, as que são estudantes. O que faz? Cansei de dar aula no ensino superior, não sei se o senhor já se deparou com isso, vereador Zanquim, da mãe não ter com quem ir levar o bebê para aula. Levar o bebê porque a avó não conseguiu ficar, porque não teve, e aí tu como professor, né, às vezes tem que ajudar. Eu já fiquei com criança em prova, com bebê, quando estava aplicando prova, não sei se o senhor teve essa experiência. Porque tu não vai impedir a mãe de fazer a prova, está ali na aula, e legalmente não é possível, né? Nós temos aí uma lei que não, lógico que não... Mas então é disso também que nós estamos falando. Eu tenho presenciado muitas mulheres trabalhando na Uber, aumentou significativamente para quem usa o serviço da Uber. E essas mulheres que trabalham à noite na Uber, o que elas fazem com seus bebês e com as suas crianças? Então é isso. Tem várias visões na área da educação sobre esse tema, do Ministério Público. Eu, quando estava no conselho, falei com a doutora Simone,
de maneira informal sobre isso. Acho que isso vai caber audiência pública da Comissão de Educação, posicionamento do Executivo, das escolas privadas, enfim, é um tema que não se extingue num momento, ele é de longa duração até a sua aplicação, mas cidades menores que Caxias já aprovaram, já têm a autorização, e nós precisamos discutir educação infantil no horário noturno. Precisamos definir qual é esse horário, né? Sempre com foco no pedagógico, mas garantindo o direito da criança e dessas mães em trabalhar. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado.